Olá, eu espero que todos estejam bem. É com bastante alegria e satisfação que nós estamos aqui mais essa semana, dando continuidade aos nossos estudos, conhecendo a filosofia espírita através do Livro dos Espíritos. Nós estamos na parte segunda, falando do mundo espírita ou mundo dos espíritos. Ainda no capítulo 4, está tratando da pluralidade das existências, falando sobre parecências físicas e morais. Hoje, na questão 213, Kardec faz uma pergunta aos espíritos, foi a seguinte: pois que nos gêmeos os espíritos encarnam por simpatia, de onde provém a aversão que às vezes se nota entre eles? E eles respondem assim: não é de regra que sejam simpáticos os espíritos dos gêmeos. Acontece também que espíritos maus entendam de lutar juntos no palco da vida. Essa foi a resposta dos espíritos para Kardec. Bom, adentrando um pouco mais no comentário do Espírito Miramês sobre esse tema, ele traz um assunto que é intitulado de Gêmeos, e diz assim: vamos alongar um pouco a conversa sobre gêmeos. Dois espíritos, quando nascem de uma só gestação, normalmente são espíritos afins ou inimigos do passado. E Deus lhes dá oportunidade de ressarcir velhas rixas no campo de luta que a Terra oferece. Né? Ou seja, planeta Terra, provas e expiações, oportunidade que temos de reparar débitos anteriores. Né? Fala o Livro dos Espíritos que não é regra que sejam simpáticos, podendo ser ao contrário, se referindo aqui à pergunta. Né? A carne é um meio de reajustamento espiritual para as almas, competindo a cada um esforçar-se para a melhoria interna, ou seja, a cada um de nós depende do nosso próprio esforço, refletirmos sobre nossas ações, sobre o nosso comportamento, porque essa é o verdadeiro sentido da vida, né? Nós não podemos simplesmente sair por aí fazendo as coisas de qualquer jeito. Temos que ter essa consciência, parar, pensar e refletir sobre como é que nós estamos lidando com os problemas, com as dificuldades, com as indiferenças, né? Enfim, tudo isso nós precisamos parar e refletir, né? Deus tudo registra, assim como, igualmente, a nossa consciência, como sendo cópia da escrita espiritual. Ou seja, nós temos a consciência, o poder de refletir. Não podemos deixar que sentimentos tomem conta desesperadamente de nosso ser. Para isso, existe a consciência de cada um. Então, nós não precisamos nos desesperar com a opinião alheia. Nós precisamos saber o que é bom para nós. E a consciência, ela pode ser mais ou menos positiva de acordo com as nossas vibrações. Se nós estivermos conectados com Deus, com a espiritualidade superior, receberemos sim boas intuições, bons pensamentos e através disso conseguiremos ter uma vida mais equilibrada, mais ajustada, não é? Quando nascemos ou renascemos em família, caracterizam-se as nossas necessidades ante o progresso. É feito um planejamento reencarnatório e, obviamente, este planejamento ele é feito de acordo com o que precisamos evoluir. Se você nascer naquele país, naquela cidade, com aquela família, com aqueles pais, com aquele ambiente, né? Ou seja, o gênero de provas e expiações já está ali preparado para que a gente possa continuar evoluindo. Lógico que existe o livre-arbítrio, mas para isso existe uma preparação para que a gente possa seguir avançando naquelas condições que a espiritualidade preparou para conosco, né? É necessário que analisemos os fatos, o ambiente em que renascemos, procurando aproveitar as oportunidades que vêm em nossas mãos por misericórdia dos céus. Convém a todos, principalmente aos que já chegam ao mundo com marcas, como sendo limitações físicas, não deixar de meditar sobre tais sinais, aceitando-os como aviso, de modo a se repararem entendendo a lição que Deus ensina. Existem muitos gêmeos que entenderam, procurando melhorar, corrigindo o que tinham de reparar, voltando à pátria verdadeira, livres do fardo que antes pesava em seus ombros. O que não acontece com outros que complicam as oportunidades, pesando mais seus débitos para outra existência. Ou seja, quando nós sabemos que determinada situação, determinada dificuldade, né, como foi colocado aqui, pode acontecer com qualquer um de nós, de acordo com as nossas necessidades evolutivas. Nós devemos parar, refletir e entender por que aquilo está acontecendo conosco. Qual é a mensagem que Deus, a espiritualidade superior, está dizendo para nós? O que nós devemos melhorar,
que nós devemos repensar. Muitas vezes, na revolta, no ódio, né, na contrariedade, temos comportamentos inadequados, como se fosse aquele filho rebelde, né, que às vezes não aceita a orientação dos pais. Então, muitas vezes, sofremos e continuamos acumulando débitos porque não paramos, não refletimos e não temos essa consciência que se nós somos seres imortais, criados por Deus, simples e ignorantes, e as nossas trajetórias é o que vai fazer com que a gente possa evoluir, somente as experiências vividas em terra, né, nos colocará em condições melhores. Mas para isso temos que viver, refletir, né? Muitas vezes esse comportamento arredio, de contrariedade, não ajuda em nada, porque sabemos que temos que melhorar tal coisa e parece que toda vez chega a dor e não refletimos sobre a dor, sobre os ensinamentos que aquela situação está tentando passar para nós. Então nós devemos sim ter essa consciência, né, da família espiritual, nos voltarmos a Deus, a espiritualidade, pedindo apoio, pedindo ajuda, para que possamos ser intuídos a passar pelas dificuldades que são impostas, seja ela no campo da individualidade ou seja ela no campo da coletividade. No caso aqui, quando nós temos um irmão gêmeos, obviamente que nós possamos trazer de outras existências, né, ou coisas afins, ou, né, pendências essas que, vivendo ali na mesma casa, com a mesma família, com os mesmos pais, recebendo ali a mesma educação, do convívio entre os familiares, né, os parentes e toda a sociedade que ali está, possamos aprender juntos e, de fato, né, resolvermos as pendências que ficou de existências anteriores, né? Por isso que é importante refletirmos por que essa discussão aconteceu, por que essa contrariedade está sempre batendo na minha porta, qual será o ensinamento, né? Qual é aquilo qual é a mensagem que eu devo captar? E muitas vezes passamos batido, não prestamos atenção e não refletimos sobre o que de fato aquela situação pode nos ensinar, né? Afinal de contas, não estamos aqui a passeio. O planeta Terra é um planeta de provas e expiações. E é somente vivendo as experiências, né? Um aluno não consegue passar de ano se não fizer avaliação. A mesma coisa acontece conosco. Nós não vamos conseguir progredir para mundos melhores se nós não aprendermos as lições que nos são colocadas. Não adianta revoltar-se, não adianta ignorar a situação. Temos que parar, refletir e passar por ela, né? Senão, toda a existência que teremos, sempre estaremos resgatando, né, débitos anteriores, porque não temos essa consciência. Acontece que, com o passar do tempo, a espiritualidade, de uma certa forma, vai preparando condições, ou de uma forma mais branda, ou de uma forma, às vezes, mais amarga, mais ácida, nós vamos ter que evoluir sobre determinado ponto. Porque nós fomos feitos por Deus, simples e ignorantes, mas a nossa missão final, ou seja, o nosso estágio final, né, é a evolução suprema, chegarmos no pico maior da evolução. E as vivências, as dificuldades fazem parte do nosso aprendizado, da nossa evolução, né? A doutrina espírita vem trazer luz a todos os problemas desse e de outros tipos, para que possamos entender as leis e melhorarmos no que tange a moralidade. E a moralidade aqui é o conceito de amor mesmo, né? O conceito de conviver, viver com, respeitar as pessoas, ter o pensamento coletivo. Nós não sabemos tudo, precisamos entender que somos seres também ignorantes em alguns aspectos, temos pontos a ensinar para outros, mas temos pontos a receber dos outros, né? Receber conhecimento. Então, isso é importante. A natureza a todos convida no silêncio, mas com firmeza através dos pais, sendo que eles se encontram também no jogo das provas e podem muito ajudar, aliviando seus julgos na esteira do tempo. Aqui se referindo aos nossos pais, ou aquelas pessoas que têm aquele papel, né, de nos educar, de nos amar, de nos orientar. São pessoas que também estão juntos conosco naquela provação específica, né? A aversão dos gêmeos traduz inimizade anterior, com pendores afins. Nos assinala a amizade do passado, embora com dívidas em outras áreas. Os pais podem analisar tudo isso e trabalhar para que esses espíritos empreendam e se dediquem ao trabalho de melhorar, iluminando-se por dentro pela compreensão e pela luz que pode se acender pelo amor. Novamente o amor, né? Sentimento lindo, maravilhoso, que quando nós compreendemos a existência de Deus e tudo que Ele espera de nós, o amor é o sentimento que nos une, né? É o sentimento maior de todos, para que a gente possa, através dele, ter paciência,
né, ter compreensão, praticar a caridade, praticar a paciência, enfim, o amor, ele irradia todos os outros sentimentos, né? Depois dos esforços dos pais e por vezes dos parentes e deles próprios, o resto é de Deus, que sempre sabe como proceder no percurso da nossa existência. Ou seja, quando por alguma questão ou outra as coisas não saem como programado ou como deveriam acontecer, a divindade sempre encontra, né, por ser um ser supremo inteligente, ele encontra uma oportunidade para que nós possamos continuar evoluindo, aprendendo, amando e passando pelas provas, né? Há muitos casos que somente o tempo, que é a mesma vontade de Deus, resolve. E resolve bem, porque o Senhor nunca erra nas suas diretrizes. Os guias espirituais são cooperadores, trazendo aos que sofrem intuições que aliviam o fardo e suavizam o jugo de todos eles. Intuições, como que a gente recebe essas intuições? Precisamos estar voltados para o bem, sempre canalizando nossos pensamentos, nossas ações, né, para o bem, porque receberemos sim intuições por isso. Se nós estivermos vivendo sob uma faixa de vibração muito baixa, talvez essas intuições não cheguem até nós. Por quê? Porque estamos indo com uma camada muito nebulosa, né, de pensamentos ruins, pensamentos, né, que às vezes rebaixam a nossa condição moral, né? Os gêmeos que aqui destacamos não são somente espíritos que nascem de um só parto. Podem ser mais, sem que precisamos enumerar todas as experiências das almas em questão. Para todos eles que são inumeráveis no mundo, nós pedimos as bênçãos de Deus e de Jesus e o que estiver ao nosso alcance. Faremos em favor de todos eles. O mundo é palco de trocas, que devemos fazer sem exigências, como dever e como amor. Aquele amor que irradia vida e pureza no coração. E assim termina o comentário, né? E aqui me passa pela cabeça a questão da natureza. A natureza nos dá tudo e não nos cobra nada. Nós precisamos ser responsáveis, cuidadores da natureza, né? Quando nós recebemos a dádiva de existir num corpo físico, a divindade nos dá essa oportunidade, não vamos desperdiçar essa oportunidade. Faremos o nosso melhor, né, para que possamos resgatar pendências, débitos, brigas, desavenças, que muitas vezes não conseguimos fazer isso em existências anteriores e agora, né, dentro dessa questão dos gêmeos, temos ali a proximidade, a convivência diária, o apoio dos pais, situações que vão nos colocar em xeque e teremos a oportunidade de diminuir essas diferenças, né? Melhorando a nossa conduta, o respeito, a compreensão para aquele irmão, para aquela irmã que às vezes está ali conosco, naquela trajetória, naquela caminhada, buscando sempre a evolução. Ok? Eu acho que, novamente, falando do tema gêmeos, isso nos traz muitos pontos, né, a refletir. Então, nós devemos pensar, por que as coisas estão acontecendo comigo? Por que aquilo aconteceu comigo, né? E essa reflexão, devemos levar essa reflexão para todos os campos das nossas vidas, porque isso é uma higiene mental que nós estamos fazendo para o nosso espírito, para a nossa mente, né? A ponto de isso, muitas vezes, encurtar as diferenças, né? Melhorar a convivência. Mas de como faremos isso? Com essa prisma, né? Devemos parar, refletir, entender de fato o que está acontecendo e por que está acontecendo. E aí sim conseguiremos dar o próximo passo. E que passo que é? O passo na sua transformação moral e intelectual. Somos seres criados por Deus de forma simples e ignorante, buscando evolução. E ela só vai vir através dos nossos esforços próprios. Conosco temos toda uma pleiade de espíritos encarnados e desencarnados que nos acompanham. E devemos aproveitar as oportunidades, os bons exemplos que a vida nos dá, né, através de pessoas, as intuições positivas, e essas intuições só virão se nós estivermos com os pensamentos, as nossas ações voltadas para o bem. Receberemos sim, porque senão fica uma camada impedindo que essas influências, né, positivas cheguem até nós. Então, a reflexão, a conduta moral, né, viver numa vida mais equilibrada, uma vida que pense mais na coletividade, não somente nas nossas conquistas pessoais, isso nos ajudará a caminharmos na direção, né, da espiritualidade superior. Ok? Mais uma vez, eu agradeço o tempo e até a próxima semana, se Deus quiser.